Essa questão traz 2 trechos de reportagens que tratam da relação entre as mídias sociais e o progresso das empresas, a melhora nos negócios das empresas. O enunciado da questão é um enunciado que contempla uma relação entre os 2 trechos, apesar de não ser um enunciado com muitas pistas para o aluno. Vamos então para a análise da primeira alternativa. Na alternativa A, se diz que o texto 1 lança mão de dados estatísticos, enquanto o texto 2 se apoia prioritariamente em colocações hipotéticas. A questão dos dados estatísticos, com certeza, é verdadeira. A gente verifica aqui que empresas que investiram em mídias sociais cresceram 18% em um ano, enquanto empresas que investiram pouco nessas redes tiveram queda de 6%. Entretanto, quando se diz que o texto 2 se apoia prioritariamente em colocações hipotéticas, essa afirmativa é falsa. Por que essa afirmativa é falsa? A gente pode perceber no texto 2 uma listagem de alguns pontos, uma enumeração de algumas vantagens das redes sociais nas empresas. Essas vantagens são fatos, não colocações hipotéticas, não colocações prováveis. Portanto, eliminamos a letra A. Na letra B, se diz que o texto 1 revela o seu conteúdo por meio de relações de sentido lógicas, enquanto o texto 2 o faz por meio de deduções e de inferências. Vamos lá. Em relação ao texto 1, sem dúvida, as relações de sentido são lógicas. Todo texto possui relações de sentido lógicas quando a coesão e a coerência estão bem estruturadas. Então, está verdadeiro. Relações de sentido lógicas. A segunda parte da alternativa, entretanto, está errada. E por um motivo muito parecido com a letra A. Eu não tenho deduções e inferências no texto 2. Eu tenho fatos. Eu tenho afirmações que são verdadeiras, que são comprováveis a respeito da relação das redes sociais com as empresas. Portanto, a gente pode cortar deduções e inferências e a alternativa B está eliminada. A alternativa C aponta para a gente que o texto 1 prioriza argumentos concretos, enquanto o texto 2 se constrói com base em uma enumeração explicativa. Vamos analisar então essa letra. Realmente, o texto 1 prioriza argumentos concretos. Afinal, dados estatísticos são argumentos concretos, são argumentos palpáveis que comprovam alguma afirmação. O texto 2 se constrói sim com base em uma enumeração explicativa. Se a gente verifica que no texto 2, inclusive, a forma como ele é estruturado, vejam que a estrutura é similar à de uma lista, de uma listagem. Eu tenho aqui 3 tópicos: compartilhamento de informações, comunicação rápida e eficiente e comunicação entre colaboradores, que podem ser vistos como uma lista de caráter expositivo. Por isso, uma enumeração explicativa. Dessa forma, a gente verifica que a letra C está toda correta. Vamos sinalizar, portanto, que ela já pode ser o nosso gabarito. Letra C. Na alternativa D, se diz que o texto 1 sustenta centralmente um contra-argumento, enquanto o texto 2 lança mão de relações de causa e efeito. Se a gente verifica, inclusive, a natureza do texto 1, ele é um trecho de, aparentemente, uma notícia ou uma reportagem, a gente verifica que não é possível haver contra-argumento. Afinal, um contra-argumento requereria uma tese a ser defendida, o que não acontece no texto 1. Portanto, esse trecho está incorreto. Na segunda parte da alternativa D, se diz que o texto 2 lança mão de relações de causa e efeito. Relações de causa e efeito são mais visíveis também em textos que têm um caráter argumentativo. Entretanto, essa parte não está totalmente errada, porque a gente consegue verificar nessa listagem do texto 2 algumas relações mais sutis de causa e efeito. Por exemplo, no primeiro tópico, quando se diz que as redes sociais, se usadas de forma eficiente, são importantes canais de propagação e distribuição de informações sobre a organização. Eu posso ver de alguma forma uma ideia de anterioridade e posterioridade que sinalizaria causa e efeito. De qualquer forma, a gente já havia eliminado a letra D por causa do trecho da contra-argumentação. Na alternativa E, a gente tem a informação de que o texto 1 evidencia sua proposta por meio de argumentos mercadológicos, enquanto o texto 2 o faz com base na comparação
de seus itens. Sem dúvida, existem argumentos mercadológicos no texto 1, já que os dados estatísticos que comprovam que as empresas que investem em mídias sociais crescem mais, eu consigo utilizar essa perspectiva para poder defender a utilização das redes por outras empresas também. Então, argumentos mercadológicos está correto. Na segunda parte da alternativa E, eu tenho a informação de que o texto 2 faz comparação. Essa parte está errada. Não existe comparação dos itens, mas somente a exposição deles no formato de uma lista. Portanto, reforçando o raciocínio que a gente traçou, o gabarito da questão é a letra C, já que todas as outras apresentam pelo menos um trecho que está incorreto.